Sabe aquela sensação de olhar no espelho e sentir que existe uma distância entre a mulher que você vê e a mulher que você realmente é? É aquela percepção sutil de que, com o passar dos anos, você não só ganhou experiência, mas também uma presença diferente, uma força que você mesma não reconhece completamente? Pois deixa eu te contar algo que talvez ninguém tenha dito a você com toda clareza. A mulher madura, a mulher que já viveu, que já passou por transformações, que já enfrentou desafios e que continua de pé, possui um magnetismo absolutamente único, uma força que não tem nada a ver com juventude e tudo a ver com autenticidade. E hoje eu quero conversar com você sobre algo profundo, sobre aquilo que realmente faz uma mulher se tornar irresistível, não aos olhos dos outros em primeira instância, mas aos seus próprios olhos, porque é justamente aí que começa toda a transformação verdadeira. Vamos começar por algo que parece simples, mas que na verdade é revolucionário. A capacidade de estar bem consigo mesma, de se sentir confortável na própria pele, de não precisar da aprovação constante dos outros para validar sua existência. Isso não é egoísmo, não é indiferença, é maturidade emocional. É entender que você não precisa se moldar às expectativas alheias para ser digna de amor, respeito ou admiração. Pensa comigo, quantas vezes você já se pegou mudando seu jeito de ser, sua opinião, seu comportamento, só para agradar alguém? Quantas vezes você abafou sua própria voz porque tinha medo de ser de mais ou de menos? A mulher que se torna verdadeiramente irresistível é aquela que já passou por isso, que já testou essas máscaras e decidiu que não vale a pena. Ela entendeu que ser autêntica não é um risco, é a única forma real de viver. E isso, minha querida, isso brilha, isso irradia, isso atrai. Quando você se aceita de verdade, quando você para de brigar com quem você é e começa a se trabalhar a partir desse ponto, algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor também começam a te ver de forma diferente. Elas sentem essa solidez, essa segurança interna que não precisa de validação externa. E isso é extremamente atraente porque vivemos em um mundo onde todo mundo está tentando ser outra pessoa, onde todo mundo está correndo atrás de uma imagem. Você, simplesmente sendo você, já se destaca. Agora, vamos falar de algo que está diretamente relacionado à sua saúde física e emocional e que muitas mulheres negligenciam. O cuidado genuíno com o próprio corpo, não por vaidade vazia, mas por amor próprio real. Eu não estou falando de seguir padrões estéticos impossíveis. Não estou falando de se encaixar numa roupa de numeração específica. Estou falando de entender que seu corpo é o único lugar onde você vai habitar a vida inteira, que ele merece atenção, cuidado, carinho. Quantas de nós passamos anos nos tratando como se fôssemos apenas instrumentos para cuidar dos outros, para trabalhar, para produzir? Chegamos aos 40, aos 50, aos 60 anos e de repente percebemos que esquecemos de nós mesmas. O corpo começa a dar sinais, a pressão arterial sobe, o colesterol aumenta, as articulações reclamam e só então a gente para e pensa, nossa, eu preciso me cuidar. Mas escuta bem, cuidar de si não é um luxo, não é algo que você faz quando sobra tempo, é uma necessidade, é um ato de respeito consigo mesma. Quando você se alimenta bem, quando você escolhe alimentos que nutrem seu corpo de verdade, quando você bebe água suficiente, quando você se movimenta, mesmo que seja uma caminhada de 20 minutos por dia, você está mandando uma mensagem poderosa para si mesma. Eu mereço estar bem, eu mereço ter energia, eu mereço saúde. E essa mensagem, acredite, ela se reflete em tudo. Na sua pele, no seu olhar, na sua disposição, na forma como você interage com o mundo. Uma mulher que se cuida não está apenas mais bonita fisicamente, ela está mais viva, mais presente, mais inteira. E isso é irresistível porque é genuíno, porque não é forçado, porque vem de dentro. Tem algo mais que eu preciso te dizer, e isso é importantíssimo para a tua saúde física e mental. O sono adequado não é negociável. Eu sei que a vida moderna nos empurra para essa ideia de que dormir é perder tempo, de que precisamos estar sempre produzindo, sempre fazendo algo. Mas deixa eu te falar com toda a franqueza, o sono é quando seu corpo se regenera, é quando seu cérebro organiza as informações do dia, é quando seu sistema imunológico se fortalece, é quando seus hormônios se equilibram. Quando você dorme mal, quando você não respeita o descanso do seu corpo,
você está literalmente adoecendo aos poucos. A privação de sono está ligada à depressão, ansiedade, ganho de peso, diabetes, hipertensão, envelhecimento precoce. Então, por favor, entenda que dormir bem não é preguiça. É autocuidado essencial. Crie uma rotina de sono, desliga os aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de deitar, escurece bem o quarto, mantenha uma temperatura agradável, teu corpo vai te agradecer de formas que você nem imagina. E quando você está bem descansada, tudo muda. Sua capacidade de lidar com os desafios aumenta, sua paciência se expande, seu humor melhora, sua criatividade flui. Você se torna uma versão mais equilibrada e poderosa de si mesmo. Agora, deixa eu te falar sobre algo que pode parecer surpreendente, mas que é absolutamente transformador. A capacidade de dizer não sem culpa, de estabelecer limites claros, sem se sentir uma pessoa ruim. Nós, mulheres, fomos socializadas para sermos complacentes, para dizermos sim a tudo, para colocarmos as necessidades dos outros sempre na frente das nossas. E isso gera um desgaste emocional imenso, um ressentimento que vai se acumulando, uma sensação constante de estarmos sendo usadas. A mulher que se torna irresistível, entendeu? Algo fundamental. Dizer não é um ato de amor próprio, não é egoísmo. Quando você diz não para aquilo que não te serve, você está dizendo sim para aquilo que realmente importa para você. Quando você estabelece limites, você está ensinando as pessoas a te respeitarem. Porque ninguém vai te respeitar se você mesma não se respeitar primeiro. E olha que interessante, quando você começa a dizer não, quando você para de se sobrecarregar com obrigações que não são suas, você passa a ter tempo e energia para aquilo que realmente te move, para aquilo que te faz sentir viva. E aí sim você se torna uma presença magnética, porque você está investindo em você, porque você está cultivando sua própria essência. E as pessoas vão sentir essa diferença, elas vão perceber que você não está mais disponível para qualquer coisa, que você tem discernimento, que você se valoriza. E isso, paradoxalmente, faz com que te valorizem mais também. Vamos conversar agora sobre algo que muitas mulheres temem, mas que na verdade é uma das coisas mais atraentes que existem. A vulnerabilidade genuína, a capacidade de ser verdadeira nas suas emoções, de não fingir que está tudo bem quando não está. Olha, existe uma grande diferença entre ser frágil e ser vulnerável. Fragilidade é quando você se quebra ao menor toque, quando você não tem estrutura interna. Vulnerabilidade é quando você tem força suficiente para mostrar quem você realmente é, mesmo com medo de ser rejeitado. É quando você consegue dizer, eu estou com dificuldade nisso, eu me senti magoada com aquilo, eu não sei lidar com essa situação. Isso exige uma coragem imensa, porque vivemos numa sociedade que nos ensina a sempre parecer fortes, sempre parecer que estamos no controle. Mas a verdade é que ninguém está sempre no controle. Ninguém tem sempre as respostas, ninguém está sempre bem. E quando você tem a coragem de ser real, quando você permite que as pessoas vejam sua humanidade, algo lindo acontece, você cria conexões verdadeiras. As pessoas se identificam com você, elas se sentem seguras para também serem reais ao seu lado. E isso cria relacionamentos profundos, significativos, que realmente importam. A mulher que é vulnerável de forma saudável, que não esconde suas imperfeições, mas também não se vitimiza por elas, essa mulher é inesquecível. Porque ela é rara, porque ela é corajosa, porque ela é verdadeira. E preciso falar com você sobre algo que está diretamente ligado à sua saúde mental e à forma como você se relaciona com a vida. A prática diária da gratidão, não como um conceito abstrato, mas como uma ferramenta concreta de transformação emocional. Olha, eu sei que pode parecer clichê, mas a ciência já comprovou inúmeras vezes. Pessoas que cultivam a gratidão têm níveis mais baixos de estresse, menos sintomas depressivos, melhor qualidade de sono, sistema imunológico mais forte. A gratidão não é fingir que está tudo perfeito quando não está, não é ignorar os problemas. É treinar seu cérebro para também perceber o que está bom, o que está funcionando, o que você tem e não apenas aquilo que falta. Porque nosso cérebro tem uma tendência natural a focar no negativo. É um mecanismo de sobrevivência ancestral. Mas quando você conscientemente direciona a sua atenção para aquilo pelo qual você é grata, você está literalmente mudando a química do seu cérebro. Você começa a produzir mais serotonina, mais dopamina, seus níveis de cortisol diminuem. E externamente isso se reflete
numa presença mais leve, mais calorosa, mais atraente. Ninguém quer estar perto de alguém que só reclama, que só vê o lado ruim de tudo. Mas todo mundo quer estar perto de alguém que, mesmo reconhecendo as dificuldades, consegue também enxergar a beleza, a possibilidade, a graça que existe na vida. Então eu te desafio, todos os dias, antes de dormir, pense em 3 coisas específicas pelas quais você é grata naquele dia. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser um café gostoso, uma conversa boa, um raio de sol na janela. Faz isso por 30 dias e você vai sentir a diferença. Tem outro hábito fundamental que eu preciso compartilhar contigo, algo que tem um impacto enorme na sua autoestima e na forma como você se projeta no mundo. Continuar aprendendo, continuar curiosa, continuar se desenvolvendo intelectualmente e criativamente. Sabe o que acontece quando a gente para de aprender? A gente começa a estagnar, a gente começa a se sentir desconectada do mundo, a gente perde o brilho nos olhos. A mulher que se mantém curiosa, que lê, que estuda, que aprende novas habilidades, que se interessa por diferentes assuntos, essa mulher tem o que conversar, tem profundidade, tem riqueza interna. E isso não tem nada a ver com ter diplomas ou títulos acadêmicos. Tem a ver com manter a mente ativa, com não se acomodar naquilo que você já sabe. Pode ser aprender uma nova língua, pode ser fazer um curso de fotografia, pode ser estudar sobre jardinagem, pode ser ler sobre filosofia, pode ser assistir documentários sobre ciência. O que importa é que você continue se expandindo, continue alimentando sua mente, porque quando você faz isso, você se torna mais interessante, mais complexa, mais fascinante. Você tem mais assuntos para conversar, você vê o mundo de forma mais ampla, você se conecta com mais pessoas e tem mais. Aprender coisas novas mantém seu cérebro saudável, previne o declínio cognitivo, melhora sua memória, aumenta a sua capacidade de resolver problemas. É saúde mental e emocional ao mesmo tempo. Então não usa a idade como desculpa. Você nunca está velha demais para aprender algo novo, para descobrir um novo talento, para desenvolver uma nova paixão. E agora vamos falar de algo absolutamente crucial. Algo que muitas mulheres esquecem e que faz toda a diferença na forma como você se sente e como você é percebida. A importância de cultivar amizades verdadeiras, de ter uma rede de apoio feminina sólida, de não se isolar. Olha, nós não fomos feitas para viver sozinhas, nós somos seres sociais por natureza. E ter amigas de verdade, mulheres que te entendem, que te apoiam, que te desafiam a crescer, que riem contigo e choram contigo, isso é um tesouro inestimável. Infelizmente, muitas mulheres chegam a uma certa idade e percebem que perderam suas amizades ao longo do caminho, que investiram apenas na carreira ou na família e esqueceram de nutrir essas relações. E aí vem uma sensação de solidão, de vazio. Mas escuta, nunca é tarde para construir ou reconstruir amizades. Investe tempo nas pessoas que te fazem bem, que te elevam, que te inspiram. E deixa aí aquelas amizades que te drenam, que só te procuram quando precisam de algo, que vivem te criticando. A qualidade das tuas relações impacta diretamente a qualidade da tua vida. Estudos mostram que mulheres com uma rede social forte têm menos risco de depressão, menos risco de doenças cardiovasculares, maior expectativa de vida. Ter com quem conversar de verdade, ter com quem dividir as alegrias e as dores, isso não é luxo, é necessidade. Então sai da tua zona de conforto, se abre para novas conexões, nutre as amizades que você já tem, liga para aquela amiga que você não fala há tempos, marca um café, cria oportunidades de convivência. Você vai ver como isso transforma a tua vida. E tem algo mais que eu preciso te dizer. Algo que está profundamente ligado ao teu bem-estar físico e emocional. A necessidade de movimentar o corpo regularmente. Não como castigo, mas como celebração do que ele é capaz de fazer. Eu não estou falando de malhar até a exaustão, de seguir treinos impossíveis, de se matar na academia. Estou falando de encontrar uma forma de movimento que te dê prazer, que te faça sentir bem, que te conecte com o teu corpo. Pode ser dança, pode ser natação, pode ser yoga, pode ser uma caminhada ao ar livre, pode ser pedalar, pode ser qualquer coisa. O importante é que seja regular e que seja prazeroso. Porque quando você se move, você não está apenas queimando calorias ou tonificando músculos, você está liberando endorfinas, reduzindo o estresse, melhorando o teu humor,
fortalecendo teus ossos, protegendo teu coração, equilibrando teus hormônios, melhorando tua qualidade de sono. O exercício físico é um antidepressivo natural, é um ansiolítico natural. E mais do que isso, quando você se move, você se sente capaz, você se sente forte, você se reconecta com o poder do teu corpo. E isso te dá uma confiança que se reflete em tudo. Você anda diferente, você se porta diferente, você ocupa o espaço de forma diferente. Então, por favor, encontre uma forma de movimento que te faça feliz e incorpora isso na tua rotina. Não precisa ser todos os dias, não precisa ser 1 hora. 20, 30 minutos, 3 ou 4 vezes por semana, já faz uma diferença enorme. E se você tem dificuldades de mobilidade, se você tem limitações físicas, não usa isso como desculpa. Adapta e encontra o que é possível para você. Mas se movimenta. Teu corpo precisa disso, tua mente precisa disso, tua alma precisa disso. Agora eu quero tocar num assunto delicado, mas extremamente importante, especialmente para nós mulheres que já passamos dos 40. A necessidade de cuidar da tua saúde hormonal, de prestar atenção nas mudanças do teu corpo, de não ignorar os sintomas que surgem com a perimenopausa e a menopausa. Olha, a gente vive numa cultura que ainda trata a menopausa como se fosse uma doença, como se fosse o fim da vida, como se a mulher perdesse seu valor depois que para de menstruar. E isso é absolutamente ridículo e cruel. A menopausa é uma fase natural da vida, é uma transição, é uma passagem para uma nova etapa que pode ser incrivelmente rica e poderosa, mas é verdade que essa fase traz mudanças significativas. Os níveis de estrogênio e progesterona caem, e isso afeta muita coisa. O sono, o humor, a libido, a memória, os ossos, o coração, a pele. Algumas mulheres passam por isso de forma tranquila, outras sofrem muito com ondas de calor, irritabilidade, ansiedade, ganho de peso. E o que eu quero te dizer é, você não precisa sofrer em silêncio, você não precisa achar que isso é normal e que você só tem que aguentar. Existe ajuda, existe tratamento, existe acompanhamento médico. Procura um ginecologista ou endocrinologista que esteja atualizado, que entenda de terapia hormonal, que te ouça de verdade. Às vezes uma reposição hormonal bem indicada faz toda a diferença na qualidade de vida. Às vezes mudanças na alimentação, suplementação adequada, exercícios específicos, técnicas de manejo do estresse, tudo isso junto pode te ajudar imensamente. O que você não pode fazer é ignorar, é achar que está ficando louca, é se conformar com um sofrimento que pode ser aliviado. Cuida da tua saúde hormonal com a mesma seriedade que você cuida de qualquer outro aspecto da tua saúde. E entende que cuidar disso não te faz menos natural, não te faz menos mulher. Te faz uma mulher consciente, uma mulher que se respeita, uma mulher que quer viver bem. E tem algo essencial que está na base de tudo que eu falei até agora. Algo que é, ao mesmo tempo, simples e profundamente desafiador. A prática de se falar bem, de ter uma conversa interna amorosa contigo mesma, de parar com a autocrítica destrutiva. Presta atenção em como você fala contigo mesma ao longo do dia. Percebe a forma como você se critica, como você se diminui, como você se trata. Você falaria com uma amiga querida do jeito que você fala contigo? Provavelmente não. Então por que você acha que merece esse tratamento cruel? A forma como você conversa contigo mesma cria a tua realidade emocional. Se você vive se dizendo que é incapaz, que não é boa o suficiente, que está velha, que está feia, que não vale nada, seu cérebro vai acreditar nisso e vai te fazer agir de acordo com isso. Mas se você conscientemente muda essa conversa, se você começa a se tratar com gentileza, com compaixão, com respeito, tudo muda. Não estou falando de se iludir, de fingir que você é perfeito. Estou falando de se reconhecer como humana, com qualidades e defeitos, e ainda assim se amar, ainda assim se respeitar. Quando você erra, ao invés de se destruir, você se pergunta, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso fazer diferente da próxima vez? Quando você se olha no espelho, ao invés de só enxergar o que te incomoda, você também percebe o que é bonito, o que é único em você. Essa mudança na forma como você conversa contigo mesma é um dos mais poderosos instrumentos de transformação que existe. E o melhor, está totalmente sob o teu controle.
Ninguém pode fazer isso por você, mas ninguém pode te impedir de fazer também. E eu não posso encerrar essa conversa sem falar sobre algo que é absolutamente fundamental para qualquer mulher que quer viver uma vida plena e saudável. A necessidade de fazer exames preventivos regularmente, de conhecer teu corpo, de não ter medo de procurar ajuda médica. Muitas mulheres negligenciam isso, seja por medo, seja por falta de tempo, seja por achar que não é prioritário, mas escuta bem, a prevenção salva vidas. Fazer mamografia regularmente pode detectar um câncer de mama em estágio inicial, quando as chances de cura são altíssimas. Fazer Papa Nicolau detecta alterações no colo do útero antes que se tornem algo grave. Medir a pressão arterial, dosar o colesterol, verificar a glicemia, fazer exames de tireoide, tudo isso te dá informações preciosas sobre como anda a tua saúde. E quanto mais cedo você identifica qualquer alteração, mais fácil é tratar. Então, por favor, não adia. Marca teus exames, vai nas consultas, cuida da tua saúde de forma preventiva, né? E não vai ao médico só quando está doente. Vai para te certificar de que está bem, para tirar dúvidas, para te orientar. Ter um acompanhamento médico regular é um ato de autocuidado e de amor próprio. E se você tem histórico familiar de alguma doença, se você tem fatores de risco específicos, isso se torna ainda mais importante. Você merece viver muito e viver bem, e cuidar preventivamente da tua saúde é parte fundamental disso. Então, minha querida, depois de tudo que conversamos aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Ser irresistível não tem nada a ver com parecer mais jovem, não tem nada a ver com se encaixar em padrões externos. Ser irresistível tem a ver com estar inteira, com estar presente na tua própria vida, com te cuidar em todas as dimensões, física, emocional, mental, espiritual. Tem a ver com ser autêntica, com estabelecer limites saudáveis, com cultivar relacionamentos verdadeiros, com continuar crescendo e aprendendo. Tem a ver com te falar bem, com cuidar do teu corpo, não por vaidade, mas por amor, com respeitar teus ciclos e tuas necessidades. Quando você faz tudo isso, quando você realmente se compromete com o teu próprio bem-estar, algo extraordinário acontece. Você brilha de dentro para fora. Você se torna magnética não porque está tentando agradar alguém, mas porque você está genuinamente bem contigo mesmo. E isso, minha amiga, isso é o mais atraente que existe. Se essa conversa tocou o teu coração, se de alguma forma essas palavras fizeram sentido para você, eu te convido a se inscrever neste canal, para que a gente possa continuar conversando sobre tudo aquilo que importa de verdade para nós mulheres, sobre como viver de forma plena, consciente e poderosa. E eu quero terminar com uma frase que eu quero que você leve contigo, que você repita para si mesma, sempre que precisar lembrar da tua força. Você não está envelhecendo, você está se tornando mais inteira, mais sábia, mais você mesma. E não existe nada mais bonito do que uma mulher que sabe quem é e que se respeita profundamente. Porque essa mulher não precisa convencer ninguém do seu valor, ela simplesmente o irradia. E o mundo inteiro sente isso.